Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Assim é apresentado Cidade de Deus, o filme de Fernando Meirelles e Katia Lund, que encerra em 2002 o período da chamada retomada do cinema brasileiro. Eu lembro que quando eu vi o filme montado inteiro, de cabo a rabo, pela primeira vez, eu participei bastante da montagem da parte final da história. Eu cheguei a dizer pro Fernando, pô, Fernando, eu acho que você ganharia um Oscar com esse filme, cara. Pena que ninguém vai ver. Eu tinha certeza que ia ser um filme alternativo mesmo, né? O que projetou, de fato, o filme foi muito o reconhecimento internacional, né? Que aqui no Brasil foi ótimo, de público e tal, mas foi um filme que dividiu muitas opiniões, né? Muita gente contra o filme, aquela crítica toda da glamorização da violência e tal. O jornal inglês The Guardian fez a lista dos 100 melhores filmes de todos os tempos, dividida em gêneros, e o Cidade de Deus aparece no gênero ação e guerra, né? E, de fato, é um filme de guerra. Por ser um filme de guerra, há uma guerra ali entre os traficantes, com a polícia. A situação dos moradores ali é uma situação parecida de quem vive na faixa de Gaza, às vezes. Se é um filme épico, né? Não é um filme que conta o drama do Buscapé. O Buscapé não é o narrador, não é o personagem principal da história. Também não é o Zé Pequeno. Talvez o próprio lugar, né? A Cidade de Deus seja o protagonista da história. Por ter essas características, era um filme que acho que tinha que começar com essa levada mais rock pesado mesmo, né? Senão não ia funcionar. E é um clássico, assim, sempre que eu vou dar uma palestra, eu digo, e não vou falar sobre a galinha. Porque é um clássico, assim, todo mundo quer. E como você fez a sequência da galinha? A sequência da galinha tá no roteiro, né? O roteiro começa, sabe, brilhante, uma faca faz... E exatamente isso tá, sabe? Era só ler o roteiro e fazer o que estava escrito no roteiro. Uma faca faz... Eu lembro perfeitamente quando eu escrevi essa cena. Lendo o livro do Paulo, eu fiquei muito fascinado com um capítulo específico que era narrado do ponto de vista de um galo. Era essa situação que tem no filme, só que em vez de uma galinha com a perna presa, é um galo. E é um narrador onisciente, ou seja, um narrador que sabe o que está se passando na cabeça do galo. É certo que o Galo de Almeidinha não entendia bem as coisas, por ter raciocínio de galo, o que não é muita coisa. Mas ao olhar aquele monte de crioulos com as bocas cheias de dente, bebendo cerveja, olhando a socapa para ele, não cantou como de costume. Mas eu não conseguia me concentrar no trabalho, eu não conseguia começar a fazer a escaleta do filme, porque eu não tirava da minha cabeça a obsessão de como traduzir esta coisa que tem nesse capítulo, essa sacada genial do Paulo Lins, para o cinema. E aí eu me lembrei de uma coisa que todo mundo que estuda cinema, em algum momento passa por isso, é o tal do efeito Kuleshov da montagem. Na década de 20, o cineasta russo Lev Kuleshov fez um experimento para provar o poder da montagem. Ao filmar o rosto neutro de um ator e intercalar com planos diferentes, percebeu que o sentimento expresso no rosto parecia mudar. Isso porque aqui não é a atuação, mas sim a montagem que cria o sentimento. Eu pensei, é isso, eu vou tentar escrever uma cena à la Kuleshov. A ideia era essa, alternar, fazer essa combinação. Uma galinha, um facão sendo afiado, alguém cortando o pescoço de uma galinha, depois depenando a galinha, sempre indo da galinha, ou galo, aí tanto faz, para essas imagens de morte, né? E aí eu falei, Fernando, eu tive uma ideia aqui, meio maluca, o que você acha? A gente usar o efeito Kuleshov para tentar provocar no espectador essa sensação de que a galinha está entendendo que ela vai morrer, e aí ela foge. E quando ela fugir, a gente corre atrás dela com a câmera e mostra onde é que essa história acontece. É uma favela, é a Cidade de Deus. Eu até hoje não sei se funcionou dessa maneira, mas o fato é que a cena ganhou uma notoriedade impressionante. Quando a gente estava com o filme no Festival de Cannes, onde ele foi lançado, foi a primeira exibição do filme, junto com o Fernando Meirelles, a gente abriu aquele jornal inglês The Guardian e tinha uma crítica muito positiva do Cidade de Deus. E o jornalista comentava especificamente a galinha como uma metáfora de como vale pouco a vida naquele lugar, né? Eu lembro que eu olhei para o Fernando e falei, você pensou isso aqui? Ele falou, não, eu falei, eu também não, né? Para mim era mais uma brincadeira formal.
E no fim, o fato é que sim, pode ser lido como uma metáfora, não só do personagem buscar pé, mas do que significa a vida num lugar violento como a Cidade de Deus daquele período. Né? Conversando com o Fernando de como ele estava preparando o elenco e que ele ia trabalhar com um elenco de atores não profissionais que estavam começando, ou seja, não tinham experiência em filmagem, não tinham a lógica e a mística de um set de filmagem e tal, que eu achava que a gente não tinha que importunar eles com essas mecânicas, né? Que tinha que deixar eles o mais espontâneo possível, o mais verdadeiro possível. Eu propus a Fernando que a gente tratasse a filmagem como se fosse um documentário, que a gente documentasse essas histórias que os meninos iam contar. Então, eles chegariam no set e representariam a cena e a gente iria filmar meio correndo atrás deles. E isso fez com que eu preparasse todo o esquema de equipamento em função disso. Então, em vez de câmeras pesadas, grandes e tal, a gente optou por uma coisa de câmera na mão. Como a gente ia passar para o digital, isso me permitia misturar formatos, que foi a primeira vez que se fez. Então, eu pude trabalhar em 35 e 16 milímetros, que era muito mais leve, né? Corresponde a essas camarinhas assim. Então, eu podia estar atrás deles muito mais facilmente. E a Galinha também foi um pouco esse documentário. No cinema a gente conta a história por imagens, então é inevitável, para mim pelo menos, que eu tenho que montar o filme quando eu estou escrevendo. Eu estou vendo tudo. Se eu soubesse, tivesse talento para dirigir, eu teria o filme bem na cabeça, totalmente decupado. É que eu não sei fazer isso, né? Eu escrevo. Agora, eu não escrevo de maneira a criar uma receita de bolo que o diretor tem que seguir, não é nada disso. Tanto que eu não uso movimento, não escrevo nada técnico no roteiro. Mas eu, de fato, imagino o filme pronto, nos mínimos detalhes. Escrevo o que eu acho fundamental. E escrevo como texto. Assim, eu tento sugerir o que eu estou vendo, que o leitor do roteiro veja a imagem mental na cabeça dele seja o mais próximo possível da imagem mental que eu tenho. No caso da cena da galinha, se você lê o roteiro e vê a cena, é muito parecido, mas não é a mesma coisa. Se fosse outra pessoa dirigindo, outro diretor de fotografia, outro montador, certamente seria diferente a partir do mesmo roteiro. Cada vez estou mais convencido de que a planificação é importantíssima, sou super planificador, faço milhões de testes, mas eu confio muito no que pode acontecer quando você tem opções depois na montagem, sabe? Eu brinco muito que o meu negócio não é qualidade, e sim quantidade. Porque com a montagem eu consigo a qualidade com a quantidade. Dificilmente eu repito um take com a mesma posição de câmera. Se eu não gostei da interpretação do ator, eu troco a posição de câmera, porque nunca um plano de 1 minuto, nunca eu desgostei do minuto inteiro. Então, talvez tenha um momento daquele 1 minuto que eu gosto, e se eu tiver outro ângulo, já tenho, com outra interpretação melhor que eu quero, tenho outro corte, outra possibilidade. Eu acho que a planificação é muito boa para você entender o que você tem que contar. Mas na hora que você tem que contar, deixa o racional de lado e deixa tudo a tua planificação virar sentimento e vir para fora com um músico de jazz, por exemplo, né? Que tem aquela partitura super sabida, mas super conhecida, mas quando ele vai improvisar, ele deixa tudo de lado e é o sentimento que manda, né? Ih, a galinha fugiu! Ô, rapaz, você aí, meu irmão, pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Era uma cena difícil, porque a galinha era imprevisível, né? Então, essa foi uma filmagem de paciência, de persistência e paciência. Sabe, a galinha de repente emperrava e de repente fugia para cá e eu virava para cá e tava toda a equipe. Para, corta, pega a galinha, põe de novo, fecha por aqui, sabe? Você vai improvisando para conseguir o que você precisa, né? Agora, sim, se a galinha fugiu, vamos fazer o plano dela voando por cima. Então, vai para baixo, alguém solta a galinha assim e eu filmo a galinha passando por cima. Aí, tá, a galinha caiu no chão, tá? Então, põe a câmera aqui, alguém solta a galinha e a galinha cai no chão e começa a correr e eu vou atrás. Aí os caras começam a correr atrás dela. Então, faz os caras vindo correndo. Até que a galinha iria ficar no meio da rua, iria vir o camburão e o camburão iria empurrar a galinha em direção ao busca-pé. Esse é o que estava no roteiro. Mas a galinha decidiu sair por baixo da roda e não rolou nada disso e... Foi o improviso dela, aquilo não estava no roteiro nem no plano de filmagem.
Mas a ideia, assim, não era tanto assim, o Buscapé vai sobreviver, assim, a galinha escapou, mas será que ele vai escapar? Era um pouco mais isso na nossa cabeça. A gente podia realmente sintetizar toda a premissa do filme com essa cena, né? E chegar num momento crucial do Buscapé, ele cercado de um lado os bandidos, do outro lado a polícia, ele ali no meio, se eles começarem a trocar tiros, ele vai morrer, assim como de fato a galinha morreria ali naquela festa, ali naquele quintal. E aí a gente chegou a essa conclusão mesmo, que daria para apresentar um lugar, né, através da galinha, seguindo a galinha. Começa com essa brincadeira formal aí, mas aí segue a galinha. No processo de seguir a galinha, a gente já apresenta o Zé Pequeno como um cara muito violento. Quando ele bate no cara das panelas, por exemplo, aquilo também tá no roteiro. Era uma ideia para ser esse cara é um maluco, né? Porque tá com uma arma por causa de uma galinha. Corta pro personagem que vai ser o narrador, que é o Buscapé, faz os dois se encontrarem e coloca isso. Olha, a minha vida está aqui. Se eu tirar uma foto, pode mudar a minha vida, mas eu não sei se eu vou continuar vivendo. Era uma maneira de você apresentar o Buscapé como o narrador e dar o motivo para ele contar essa história, né? Porque esse recurso bastante utilizado no cinema de começar perto do fim, depois voltar à história para entender como chegou naquele ponto... na minha opinião, sempre que a gente usa esse recurso, a gente tem que criar uma situação em que seja dramática o suficiente para o narrador ter um motivo forte para contar a sua própria história. Olha, eu sou obrigado a contar tudo o que aconteceu, porque olha a situação em que eu vim parar, né? E aí tem a coisa do traveling circular também, que foi uma ideia desde o início que o Fernando tinha, que ele ia fazer uma passagem de tempo com o menino lá parado no gol. Então, com muito rigor, a gente foi na locação, mediu o tamanho do traveling para passar em volta, para que coubesse dentro do gol, né? E esse mesmo traveling a gente repetiu na outra rua. E aí o Daniel que fez essa maravilha de descobrindo essas ferramentas, acho que é Final Cut, que era, não sei o quê, mas ele já começou a fazer essas meias fusões e tal, que deu essa coisa que parece uma super pós-produção complicada, mas que na verdade são criatividade dele, né? Aquilo não está no roteiro, aquilo de girar a câmera, aquilo já foi uma solução de filmagem, mas de ir para o passado a partir a posição dele para pegar a galinha ser uma posição de goleiro e ele toma um frango, né? Também foi um pouco essa piadinha assim que a gente tentou colocar ali na volta ao passado, né? Não pegou a galinha e tomou um frango. Uma fotografia podia mudar minha vida, mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Eu provavelmente acho que não escrevi nenhum começo de filme tão bom quanto esse. Foi o primeiro longa-metragem que eu escrevi e não consegui fazer nada melhor do que esse começo, acho, em termos de roteiro. Porque realmente ajuda isso, é uma cena interessante o suficiente para você ficar querendo entender o que está acontecendo, por que esses caras estão correndo atrás dessa galinha. Parece uma brincadeira de moleques e termina num negócio muito barra pesada, né? Ih, a galinha fugiu. Ô, rapaz, você aí, meu irmão. Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz. Vambora, porra. Boa, cara, vou conseguir emprego no jornal. Pô, tu acha mesmo, cara? Mano, tem que arriscar, cara. Vai. Ó, tu tá arriscando tua vida à toa por causa de foto, hein? Sai dessa.
Pô, cara, tu acha realmente que eu gosto de ficar cara a cara com aquele bandido filho da puta? Pega a galinha aí, rapaz! Vambora, meu irmão! Segura a galinha, rapaz! Ô, filho da puta! Não mandei você segurar a galinha, rapaz! Seu arrombado! Senta o dedo na galinha! Querendo te pegar, ele vai querer te matar, hein? Pra ele me matar, ele tem que me achar primeiro. Aí, moleque, segura a galinha aí pra mim! Pega a galinha aí! Isso, caralho! Não corre não, porra! Dá isso aqui! Ai, cabeção! Seu fiado! Uma fotografia podia mudar minha vida. Mas na cidade de Deus, se correr o bicho pega, Não, tô e se ficar o bicho come. Leva essas meninas de volta pra delegacia, rapaz! E sempre foi assim, desde que eu era criança.